Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. É, eu achei que o professor Joseph Burger, ele defende de uma maneira muito lúcida e segura um estilo de educação que se mostra alinhado com o discurso da sociedade contemporânea. Ele defende que o indivíduo oriundo da educação superior, ele não deve ser ser preocupado com ser empregado, com ter fácil empregabilidade. Não, ele deve se preocupar com aplicar o que sabe para a sociedade, para o bem-estar social. O indivíduo oriundo da educação superior, ele deve estar, inclusive, segundo o professor Berger, ele deve estar apto a trabalhar em uma sociedade, inclusive, que nem exista, que ainda vai existir. Ele deve ter essa mente pronta, essa mente capaz de trabalhar em contextos totalmente diferentes daquilo que ele foi preparado, do que ainda há de vir. Outro ponto importante citado pelo professor Berger é que e também reiterado pelo segundo vídeo, o professor não deve ser somente aquele indivíduo com N titulações. Ele deve se preocupar em contextualizar o impacto. Ele deve refletir, se o professor deve refletir, se o intento da aula daquele momento foi realmente alcançado. Ele não deve simplesmente transmitir dados, transmitir informações. Ele deve se preocupar se o aluno recebeu aquelas informações, se o aluno foi capaz de compreender e, a partir dessa compreensão, o aluno deve, logicamente, contextualizar com a realidade do mesmo. Outro ponto muito importante que eu achei que o professor Berger pontuou é o uso de contextos culturais, do saber dialogar e do saber ouvir. O professor, segundo o segundo vídeo, pontua muito bem, o professor não deve ser solitário, ele deve saber dialogar. É necessário procurar casos de sucesso, mas não somente absorver esses casos de sucesso porque eles são de sucesso. É necessário que o professor, ele saiba verificar os pontos de sucesso e as limitações daquele ponto, daquele projeto que ele está querendo adaptar, daquele caso de sucesso, para as limitações do seu contexto local. Ou seja, deve ser respeito à cultura, deve ser uma adaptação, não somente uma adoção. Deve se preocupar em adaptar ao contexto local. Respeito à cultura, não somente propagar uma cultura única no mundo globalizado. Deve se contextualizar, deve se trazer ao local, respeitando a cultura local. Em um contexto geral, eu acho que a figura do professor ela é muito humanizada. Ela está não somente ligada a um professor detentor do conhecimento, a um professor que já está pronto, apto para propagar aquilo que sabe. O professor, afinal, é um ser humano e, como todo ser humano, como um termo que o professor Berger usa, o lifelong, deve estar pronto para aprender durante toda a vida. Deve continuamente se aprimorar enquanto no esforço de ajudar o próximo. Afinal, o professor é um ser social. É um professor que deve estar pronto para aprender com o aluno naquele contexto durante a sua experiência em sala de aula. Ele deve estar disposto a ouvir a realidade do aluno e a ensinar aquilo que sabe, pois o professor é, claro, o detentor de um conhecimento naquele campo específico maior que o aluno, pois tem mais experiência, pois se dedicou um maior tempo de vida a estudar aquele determinado campo. O professor ele não deve ser estático, ele não deve estar preso somente às formas com as quais conviveu de passar o conhecimento. Ele deve estar atento às novas características da sociedade, ao uso das tecnologias digitais, ao uso daquilo que a sociedade usa culturalmente para adaptar a sua aula para a realidade do aluno, para que o torne um aluno mais atento, para que o torne um aluno com maior vontade de estar presente na sala de aula. O aluno está engajado em participar daquele projeto, daquela sala de aula. Eu acho que as palavras cooperação, integração e maleabilidade são as palavras que mais definem o discurso geral dos dois vídeos. Acho que é isso, professora. Espero que tenha gostado. Obrigado.